Roberta de Biologia. Olha só, na frente B, nas aulas 9, 10 e 11, nós conversamos sobre várias alterações ambientais. Então, a gente conversou sobre o conceito e quais são os impactos, não é? O que acontece. Então, a gente falou do problema do monóxido de carbono, falamos sobre desmatamento, sobre queimada, sobre o uso dos combustíveis fósseis, falamos sobre inversão térmica, falamos sobre eutrofização, o problema do esgoto doméstico na eutrofização. A gente falou sobre diversos problemas ambientais. Só que a princípio, a gente falou de forma muito indireta sobre o que pode ser feito para controlar, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá bom? Então, vamos falar sobre os agentes nessa redução dos impactos ambientais, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade e falar sobre os R's da sustentabilidade, que até algum tempo atrás eram 3, agora a gente tem 7 R's, ou até a gente pode ter 9 R's, tá bom? Vamos lá. Então, a gente gasta aí algum tempo falando sobre impacto ambiental e como que a gente pode reduzir o impacto ambiental. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre quem pode fazer o que nesse processo, certo? Então, quem que pode? A responsabilidade é de quem? De fazer a redução daquelas alterações, dos impactos ambientais que a nossa atividade, a atividade do ser humano provoca no nosso planeta. Então, pessoal, o papel do governo, o que ele pode fazer, né, para reduzir os impactos ambientais? A responsabilidade dele está na elaboração das leis e também na fiscalização das mesmas. O governo também recebe denúncias sobre os crimes ambientais, pode propor também solução para os crimes ambientais, para as crises ambientais, e vai elaborar programas de divulgação de informação. Então, esse é o papel do governo. Aquilo que o governo não consegue fazer por questões burocráticas mais práticas, vai ser feito por algumas ONGs. No Brasil, a gente tem algumas ONGs que são bem atuantes, né? Tem a Greenpeace, a WWF Brasil, SOS Mata Atlântica, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que são instituições privadas que não têm fim lucrativo, mas que exercem algumas funções públicas. Pessoal, as empresas, o que as empresas podem fazer? Elas podem elaborar produtos que respeitem a natureza, que estão de acordo com as leis que a gente tem para poder descartar os resíduos no processo de fabricação. Então, ela vai gerir ali seus resíduos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Vai usar a mídia social para conscientização e engajamento dos consumidores, estimulando o consumo sustentável. O que as instituições de ensino podem fazer? No nosso colégio, inclusive, isso é feito, né? A gente trabalha sustentabilidade, educação ambiental, desde a educação infantil até ensino médio. Então, esse é o papel da instituição também. A instituição de ensino ela vai poder fazer pesquisas sobre os impactos ambientais. Todos os dados que eu falo com vocês durante as nossas aulas são feitos por pesquisadores. São feitos por pessoas que estão engajadas em instituições de ensino, que estão trabalhando com isso. Então, a gente vai fazer pesquisa sobre o impacto ambiental e quais são as medidas que a gente poderia assumir para amenizar esse impacto. As instituições de ensino vão promover eventos e divulgação desse conhecimento também. E o cidadão, e eu? O que eu posso fazer para ajudar a reduzir o impacto ambiental? Além do consumo consciente, na verdade, eu tenho que pensar se eu preciso mesmo daquilo, além de querer, né, se realmente eu preciso, se tudo que está envolvido no processo de fabricação daquele produto vai de acordo com o que eu acredito, né? Então, a gente vai falar mais um pouco de consumo consciente. Mas eu, como cidadão, eu posso eleger pessoas compromissadas com as causas ambientais. E eu posso e devo exigir o cumprimento das leis existentes. A gente pode fazer denúncias de atitudes legais. A gente pode também apoiar e divulgar o trabalho das ONGs, né, daquelas ONGs que eu falei para vocês e outras que também existem. A gente pode fazer pequenas atitudes no cotidiano que, somadas em milhares de pessoas, vão sim produzir um impacto positivo na redução dos impactos ambientais. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando como o ser humano pode interagir com o mundo, com os recursos naturais, preservando ainda o meio ambiente e preocupando com esses recursos naturais para as próximas gerações, em relação ao esgotamento desses recursos. Então, a sustentabilidade, na verdade, ela é um conceito que ela foi construído através de várias décadas, né? E quando esse conceito começou, ele envolvia 3 esferas apenas. Então, esferas sociais, então deveria ser justo socialmente,
econômico, tem que ser viável economicamente, qualquer produto sustentável, né? E tem que respeitar, obviamente, as questões ecológicas, tem que respeitar o meio ambiente. Então, esses 3 pilares fizeram com que a gente tenha construído o conceito de sustentabilidade que a gente tem hoje. Hoje a gente considera também que o aspecto cultural ele é extremamente importante. Então, assim, sustentabilidade envolve a identidade do indivíduo, né, nossa, que está aqui no planeta, e também a identidade do planeta onde a gente está. Pessoal, vou compartilhar com vocês o manual de etiqueta Planeta Sustentável da editora Abril, que tem várias ações que a gente, né, pode fazer para reduzir os impactos ambientais. Então, viver sustentavelmente, na verdade, envolve eu ir em algum lugar e escolher não usar canudinho, se eu posso usar só um copo, não é? Para minimizar o impacto desse canudinho. Envolve também eu, na verdade, pensar se eu realmente preciso de tudo aquilo que eu compro, que eu consumo, né? Envolve também eu pensar se eu descarto corretamente o meu lixo. E se onde eu moro, não adianta só eu descartar, separar lá reciclável, não reciclável, se as pessoas quando vêm pegar, vão recolher tudo junto e não vão dar o destino adequado. Então, são pequenas atitudes que a gente pode fazer para tentar fazer o nosso planeta um pouquinho melhor. A gente está precisando, né, no momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu escolher, por exemplo, em um lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, eu escolher ter a minha caneca, que é reutilizável, não é? É um material que é reutilizável, em vez de usar copo plástico. Isso é uma atitude sustentável também. Se eu estou usando uma camiseta de algodão orgânico, mas essa camiseta foi produzida usando mão de obra escrava, isso está longe de ser sustentável. Quando a gente considera sustentabilidade, desde o processo da matéria-prima até a comercialização, todas as pessoas envolvidas nesse processo, elas têm que ter sido tratadas com dignidade. O preço pago para cada um desses processos e para essas pessoas tem que ser coerente, tem que ser socialmente justo, tem que ser economicamente viável e tem que considerar os aspectos ambientais, não é mesmo? Respeitando a individualidade de cada um, beleza? Pessoal, os R's da sustentabilidade são bem famosos. Quando a ideia da sustentabilidade começou a ser difundida pelo mundo, a gente se falava em 3 R's. Reduzir, então o que eu posso reduzir? O consumo, a utilização, então o que eu posso reduzir? O que eu posso reutilizar? Então, para que eu vou gastar produtos novos se é possível eu reutilizar algum desses recursos, né? E também reciclar. Então, o que eu posso reciclar daquilo que eu uso? Hoje a gente fala em 7 R's. Alguns pesquisadores falam em 9 R's. Então, um dos R's é refletir. Refletir sobre nossas atitudes, né? Então, refletir sobre o que pode ser feito, qual que é o meu papel. Eu, sozinha como cidadã, o que eu posso fazer para tornar o meu mundo um pouquinho melhor? Qual que é a minha parcela? Que todo mundo tem a sua parcela, né? Então eu vou compartilhar com vocês um videozinho bem curto, acho que é 3 ou 4 minutos, sobre os R's da sustentabilidade, tá bom? Assistam. Galerinha, esse assunto não está no conteúdo programático de vocês, mas eu como cidadã, como profissional da saúde e da educação, eu não consegui não abordar nem que fosse um pouquinho sobre esse assunto com vocês, dado a relevância do assunto. Pessoal, lógico, estamos tendo progressos e retrocessos na questão da sustentabilidade, mas de forma geral, se a gente for analisar a história da humanidade, estamos cada vez mais caminhando para as condições de ter um planeta mais sustentável, um mundo sustentável. Então, não só cada país isoladamente, né? Tem progressos e tem retrocessos, mas, de forma geral, a gente está sim caminhando para ter um mundo mais sustentável. E quando eu falo isso, a gente considera políticas internacionais, a gente considera políticas nacionais e a gente considera a ação no cotidiano de cada um, né? O papel de cada um nisso. Então a gente tem feito isso porque o ser humano descobriu que se ele não repensar, refletir sobre certas atitudes, se ele não usar as informações que existem na ciência sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre tecnologia, sobre sociedade,
a gente não vai ser capaz de garantir a nossa existência no nosso planeta e nem a perpetuação da nossa espécie, a sobrevivência da nossa espécie. E eu falo com os meus alunos que toda espécie luta pela sua sobrevivência. A maneira que o Homo sapiens tem de lutar pela sua sobrevivência é usar o conhecimento que a gente tem a favor da nossa sobrevivência, certo? Pessoal, a partir da semana que vem teremos, aliás, essa semana, né, teremos aulas online. Eu espero ver muitos de vocês durante nossas aulas online. Participem, tragam dúvidas, continuem fazendo os exercícios. Estou com saudade de vocês. Eu espero que a gente mate um pouquinho dessa saudade, tá bom? Beijinho.